Boa noite. Gostei do boa noite. Foi animado. Não sei se vocês estão rindo. Chegar esse aqui que eu gosto de passar na frente. Quero que você repita comigo. Fala assim, não é sobre o que Deus me dá, mas é sobre o que Ele faz em mim. Amém? Nós acabamos de ouvir aqui o pastor Ibe falando sobre as bênçãos que nós recebemos de Deus nesse tempo, a provisão que nós recebemos. E quem aqui já recebeu assim provisão material, financeira, realizou um sonho, conseguiu conquistar alguma coisa na vida e você fala, cara, foi Deus que me deu. Quem já recebeu? Olha que delícia, maravilha. Agora, quem aqui perdeu algumas coisas, passou por alguma luta, por alguma adversidade, doença, dificuldade financeira, mas Deus fez algo maravilhoso na sua vida nesse tempo e você, depois que passou, né, amados? Claro. Você fala, cara, eu sou grato por aquela luta que eu vivi. Quem tem aqui? Deixa eu ver. Amém. E quem não precisa ser momento de luta, mas quem aqui é mais grato a Deus pelo que Ele fez em você do que pelas coisas que Ele te deu? Amém. Não preciso nem pregar. Amém. Deus abençoe. Estou brincando. Eu quero trazer para vocês hoje uma palavra que Deus ministrou muito ao meu coração. E eu gosto sempre de dar honra a quem merece honra. Eu ouvi esse estudo do pastor Stephen Furtick. Ele é dos Estados Unidos. E eu fiquei tão impactada com esse estudo. Eu fiquei tão impactada com isso que eu falei, eu preciso trazer e dividir com a igreja. Porque as coisas boas, elas precisam ser compartilhadas. As revelações que Deus dá, né, como a palavra diz, não é para a gente enterrar e colocar debaixo de um móvel. É para a gente colocar num lugar onde todos possam ver. As boas músicas precisam ser cantadas pelo mundo todo, né? Às vezes o pessoal faz uma música top lá, a gente traduz e canta aqui. Às vezes fica meio esquisito cantar em português, mas não tem problema não. A gente é brasileiro, não existe, né? Não. E canta a música de todo jeito. Não importa, porque nós precisamos compartilhar. Nós somos uma igreja de Cristo, amém? E eu quero falar justamente sobre isso. Quero estudar com vocês uma história que Deus abençoou. Deus deu a provisão, Deus fez um milagre, Jesus fez um milagre, trouxe cura, mas não foi sobre o que Ele fez, o que Ele deu, mas foi o que Ele fez no coração das pessoas envolvidas, porque eu sei que Deus quer fazer grandes coisas em você e por meio de você. Eu quero ouvir um amém. E eu quero que você, neste momento, nessa pregação, eu quero que você pregue junto comigo. Sabe como é que é? Participa da pregação, momento interativo. Eu sou professora, né, minha gente? Então, eu fico conversando, dando aula agora na pandemia, e fico vendo meus alunos conversando no site, e aí eu conto uma história, conto uma piada, eu quero ver o kkk deles ali escrito, ainda bem que eles fazem, porque o negócio é interação. A gente aprende mais quando a gente participa, a gente recebe mais quando a gente interage. Amém? Aí, gostei do amém. Vocês estão ótimos hoje. Está todo mundo animado, maravilhoso. Então, vamos lá. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia ou acompanhe aqui que eu trouxe Marcos capítulo 5, versículo 21. E nós vamos aprender nessa história, né, como que Deus faz as coisas nas pessoas. Porque Deus quer te dar coisas, mas mais do que te dar coisas, o Senhor quer fazer algo maravilhoso dentro de você, ainda nesse ano, ainda nesse culto. Daqui nos próximos 30 minutos, Deus vai fazer coisas dentro de você. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai ativar situações dentro de você. Deus vai quebrar mentiras. Deus vai libertar mentes. Deus vai restaurar a identidade de pessoas hoje. Vão ter pessoas que vão sair daqui completamente diferentes, porque vão entender a sua identidade e você nunca mais vai ser o mesmo. Nos próximos 30 minutos, segura e aperta o cinto, porque Deus vai te impactar nesse lugar. Fala amém. Amém. Gostei de ver. Marcos capítulo 5 é uma dessas histórias impactantes. Conta aqui que Jesus estava voltando para o lado oeste do lago, versículo 21. E muitas pessoas foram encontrar com ele. Jesus estava popular nesse momento. E um homem chamado Jairo, e presta atenção que a Bíblia coloca entre vírgulas, né, uma explicação falando assim, chefe da sinagoga. Jairo era um cara importante. Ser chefe da sinagoga, o cara ele tinha prestígio social. Não apenas no meio eclesiástico, não só no mundo da igreja, mas na sociedade. A pessoa que tinha esse prestígio no meio eclesiástico, ele era
importante. E lembrando, olha só que interessante, que o pessoal ali das sinagogas, eles estavam com o pé atrás com Jesus. Eles ficavam procurando meios de pegar Jesus ali. E Jairo falou assim, cara, não importa quem eu sou, não importa se eu sou o chefe da sinagoga, eu estou com um problema. A filha dele estava para morrer. A filha de Jairo estava para morrer. Ele falou assim, eu quero nem saber o que a galera pensa de mim. Eu sei que esse Jesus, que as pessoas até criticam, meus amigos de trabalho até criticam, eu sei que ele está curando pessoas. A minha filha está morrendo, é ruim, hein? Então, a primeira coisa que a gente aprende hoje, nós vamos nos desprender de quem nós somos, do que nós pensamos, das nossas próprias opiniões sobre a nossa vida, do nosso status, do nosso dinheiro, do nosso trabalho. Nós vamos naquele que pode todas as coisas, amém? E Jairo fez isso. Jairo foi lá e ele procurou Jesus e falou o seguinte para Jesus. Jogou-se aos pés de Jesus. Ele não pediu, excelência, com licença. Não, ele jogou-se aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que viva. E Jesus foi com ele e uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Né? Nada de isolamento social nessa época aqui, né, gente? Coronavírus ia ter que lutar forte, se fosse na época de Jesus, porque não tinha condição das pessoas. As pessoas apertavam Jesus por todos os lados. Versículo 25. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Fala comigo. Uma mulher com uma hemorragia. Segura aí. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos, e que a fizeram sofrer muito. Mas, ao invés de melhorar, ela piorava cada vez mais. E havia escutado falar de Jesus. Fala comigo, escutado. Eu estou falando essas frases. Quem está com Bíblia, você pode ir grifando na Bíblia essas palavras, porque são palavras-chave que vocês vão entender já já. Escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão. Fala comigo, entrou no meio da multidão. E chegando atrás dele, tocou a sua capa. Pois pensava assim, se eu apenas tocar a capa dele, eu ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve a certeza que estava curada. Foi instantâneo, gente. Ela entrou no meio da multidão e é muito importante isso porque ela pensava, cara, se eu tocar ele, eu vou ser curada. Começou aqui, né? E aí ela foi, tocou instantaneamente, né, aquele fluxo de sangue, ela sentiu estancando, ela viu que parou e ela falou assim, eu fui curada. E ela vazou, porque já a gente vai explicar isso também. E aí, cadê? No mesmo instante, no versículo 30, no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou a minha capa? Aí os discípulos falaram, né? Voltando aqui, os discípulos. Senhor, não está vendo que está todo mundo te empurrando, te apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem havia feito aquilo. Eu já li isso aqui, eu não sei quantas vezes na minha vida, umas 732. Acabei de inventar esse número. Eu nunca tinha reparado que Jesus ficou procurando ela. A gente sempre pensa em Jesus naquela coisa sublime, né? Jesus andando, alguém me tocou. Não é aquela coisa assim, não. A Bíblia diz que ele virou, quem ficou me tocando? E o pessoal falou, mestre, bora, mestre, a menina está morrendo, mestre. Você quer saber quem te tocou? Tanta gente que está aqui em volta. Pelo amor de Deus, não tem como não descobrir, não. Larga esse para lá, vamos embora. E ele parou e ficou, tem versões que falam, ficou diligentemente procurando. Ele caçou a mulher. Eu nunca tinha reparado isso nessa passagem. Vou continuando, que eu vou voltar nisso daqui a pouquinho também. E aí Jesus ficou olhando para ver quem havia feito aquilo, versículo 33. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, né, ela falou assim, me descobriram aqui. Atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse, minha filha, fala comigo, minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. A primeira coisa, gente, que nós aprendemos quando a gente entende que mais importante, que não é sobre o que Deus nos dá, mas sobre o que Ele faz em nós. A primeira coisa que nós aprendemos com a história dessa mulher é que, às vezes, nós lidamos com um problema por tanto tempo que esse problema drena, suga a nossa identidade. Um dia, essa mulher teve um nome. Mas hoje, como que ela era conhecida? Como a mulher hemorrágica ou a mulher do fluxo de sangue. Às vezes você está lidando com uma coisa há tanto tempo, você tem tanta dificuldade com o seu temperamento, que você virou, todo mundo te conhece como uma mulher brava. Você não é uma mulher brava.
Você é uma mulher que está aprendendo a ser controlada pelo Espírito, mas a braveza não é quem você é. Às vezes nós estamos lidando com uma doença, um pecado, um trauma, uma dor há tanto tempo. Essa mulher talvez um dia tinha um nome. Vamos inventar um nome para ela. Como é o nome dela? Joana. Inventando, tá, gente? Inventando. Ah, Joana. Nossa, menina, ficou sabendo da Joana? O quê? Tá lá com fluxo de sangue. Isso lá quando ela começou a doença, tá? Estou inventando. Anne 22. Aí inventou a doença lá. Aí tá sabendo, ela ficou doente, a Joana. Que ela tem um fluxo de sangue que não para nunca, não estanca nunca. Jura? Aí, passado 2 anos, menina, tu lembra da Joana? Que Joana? Aquela do fluxo de sangue? Ah, ainda tá com... Acredita? Ah, menina, sabe aquela mulher? Que mulher? A do fluxo de sangue. Ah, a mulher hemorrágica. Passou um pouco, ninguém sabia mais o nome da Joana. A Joana era o problema dela. Presta atenção. Quando nós entendemos, né, que Deus faz... É muito mais importante o que Ele nos faz em nós do que aquilo que Ele nos dá. A primeira coisa que nós precisamos entender para que Deus possa realmente fazer essa obra na nossa vida é que o nosso problema, a sua luta, não é a sua identidade. Olha aqui para mim. Você não é uma pessoa deprimida. Você está lutando contra a depressão, mas você tem uma identidade. A sua identidade não é a depressão. Você não é a sua crise de ansiedade. Você sabe quem é? Você é filho amado de Deus que está aprendendo a lutar contra essa crise de ansiedade que vai vencer em nome de Jesus. Você não é uma péssima esposa, um péssimo marido, um péssimo pai. Você não é isso. Você é uma pessoa que está lutando contra essas coisas, que está aprendendo a lidar com essas coisas. Você não é o seu pecado. Você tem uma identidade. A primeira coisa que Deus quer fazer com você nessa noite é restaurar a sua identidade. E isso é aquilo que é mais importante, é o que Deus faz em você e não as coisas que Ele te dá. Aquela mulher lutava tanto tempo com aquilo, que aquilo se tornou a identidade dela. O fluxo de sangue sugou a identidade dela. Eu quero te perguntar, o que está sugando a sua identidade? O que está sugando a verdadeira essência, aquilo que você é? Ah, eu sou assim. Tem pessoas que talvez na sua adolescência alguma coisa aconteceu, alguém te traiu, você se decepcionou com alguém, com a sua família, com seus pais, uma situação que você viveu. E 12 anos, talvez você esteja aí nos seus 30 e pouco anos, e você fala, eu sou assim mesmo, o meu jeito com as pessoas é assim mesmo, eu sou assim mesmo com a pessoa. Não, você não é isso. Isso aí foi uma muralha de proteção que você levantou, porque foi a forma, quando você era adolescente, que você aprendeu de lidar com o seu problema, mas esse não é você. Eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo com as pessoas. Não, você não é assim. Você tem a doçura de Deus na sua vida. E a muralha que você levantou foi a forma quando você ainda era imaturo de lidar com isso. Mas isso não é você. Você não pode deixar isso drenar a sua força, drenar a sua identidade. Talvez no seu casamento, talvez na criação dos seus filhos, ou alguma coisa na sua vida adulta ou profissional aconteceu, naquele ambiente de trabalho, você se sentiu ridicularizado e temeroso, e você de repente começou a se comportar de determinada maneira para provar o seu valor, e hoje você, 12 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos depois, você fala, eu sou assim. Não, talvez hoje Deus te trouxe nesse lugar para quebrar essas mentiras, para quebrar essas barreiras, falar, ei, você não é o seu fluxo de sangue, ei, você é mais do que isso. Você pode ter tido um fluxo de sangue, você pode ter tido uma perda, você pode ter tido um problema, você pode estar lutando com o pecado há muito tempo, mas isso não é você é mais do que tudo isso. Amém? Então dê um aplauso ao Senhor, participa aqui comigo. Vamos criar essa atmosfera de transformação hoje. A segunda coisa que nós entendemos é que o sangramento muitas vezes está onde ninguém pode ver. A mulher entrou no meio da multidão. Talvez alguns reconhecessem aquela mulher. Mas o sangramento dela, ela não estava com o nariz escorrendo sangue. Ela não estava cortada, estava dentro, no útero, onde ninguém podia ver. Talvez você venha aqui todos os domingos, sangrando por dentro. Talvez você levanta as suas mãos em adoração, sangrando por dentro. E ninguém vê. Às vezes, eu atendo as pessoas aqui. Eu lembro que eu atendi uma vez uma mulher e ela falou assim, Anne, eu tenho problema porque eu preciso que o Espírito Santo me controle. Eu tenho um problema de controle de raiva, eu fico nervosa, fico com raiva. E eu já estudei sobre o Espírito Santo, que ele, sabe, domínio próprio, e eu não consigo viver isso.
Isso era o que todo mundo podia ver. Mas ela sangrava num lugar onde ninguém podia ver. Nós descobrimos que o problema nunca foi que o Espírito Santo, que ela não conseguia ter domínio próprio. A gente conversando descobriu que ela tinha uma ferida lá atrás com o pai dela. Lá atrás se formou a identidade dela. E como aquela mulher que sofreu 12 anos com fluxo de sangue, aquele problema tornou outra coisa. Ela sangrava onde ninguém podia ver. Talvez você veio aqui e você tem esse fluxo de sangue. Talvez você vive a sua vida, esse fluxo de sangue. Eu lembro que um dia eu recebi nas minhas redes sociais, eu estava fazendo, enfim, postando as coisas e perguntando. E uma pessoa falou assim, Anne, eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu tenho uma vida boa, mas eu me sinto uma farsa, sangrando por dentro. Talvez é uma vida que você olhar para ela e falar, eu quero a vida dela. Ela fala assim, mas sangrando por dentro, com coisas profundas na alma, na mente, no coração. Mas eu quero falar para você, e aquela mulher andando no meio daquela multidão, ninguém sabia, mas ela estava sangrando por dentro, ela estava com a sua vida sendo drenada de dentro dela por causa daquela hemorragia. Mas o Senhor sabia, o Senhor sentiu, o Senhor curou e o Senhor restaurou. Eu quero declarar em nome de Jesus, você que entrou aqui hoje, sangrando por dentro e sorrindo por fora, o Senhor vai colocar essa alegria que você está transparecendo no seu rosto, Ele vai colocar no seu interior e vai fazer estancar esse fluxo de sangue em nome de Jesus. Você que está em casa, talvez você está assistindo e você está sangrando por dentro. Eu quero falar que o Senhor, Ele não está aqui no lugar físico. O Senhor não tem barreiras, o Senhor vai tocar a sua vida e vai estancar essa hemorragia hoje em nome de Jesus. Vai restaurar a sua identidade aí em casa em nome de Jesus. Amém? Se você está aí, recebe, escreve aí no chat, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Participa comigo também. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem, nós aprendemos com essa história, é que existem alguns alívios que eles acabam nos deixando piores do que nós estávamos. Às vezes nós recorremos a alguns médicos que podem trazer um alívio passageiro, mas não resolvem o nosso problema. Eu trouxe uma outra versão aqui para vocês, lá, dessa mesma passagem, que fala assim, a mulher tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, e nada aproveitando isso, antes indo a pior. Ela gastou, essa versão fala, ela gastou dinheiro, ela investiu, ela acreditou, e ela foi no médico e falou assim, agora eu vou sarar, e ficou pior, agora eu vou sarar, e ficou pior. Queridos, olhem aqui para mim, talvez você tenha esse fluxo de sangue, talvez você tenha essa coisa dentro de você, e você está recorrendo às pessoas erradas, aos recursos errados, tentando trazer paz para a sua alma, tentando trazer alívio para o seu cansaço, tentando trazer algum tipo de satisfação, de prazer e de descanso, e você só está ficando pior do que você estava antes. O que a gente faz? A gente chega de casa de um dia cansado, vou pegar meu celular. Chega de um dia cansado, você fala, ai, estou exausto. Nossa, trabalhei demais, estressei. Aí você vai lá, senta no sofá, ai, vou descansar, relaxar um pouquinho. Aí liga lá no Netflix. Nada contra a Netflix. Quer dizer, algumas coisas eu tenho contra a Netflix. Assunto para outro dia. Liga lá, eu não tenho mais televisão, não tenho Netflix, não tenho TV a cabo, assisto coisa no YouTube. Aí eu vou ligar o YouTube. Aí liga lá e fica. Você sabia que é comprovado cientificamente que após 2 horas assistindo televisão, as pessoas elas estão mais infelizes do que quando elas começaram? Elas estão comprovadamente mais ansiosas depois de mexerem no Instagram e mais depressivas, principalmente no jovem, foi feita uma pesquisa recente, do que antes. E você liga a televisão para fazer o quê? Descansar, relaxar. Ó, notícia para você. Você fica pior depois de assistir televisão do que antes de assistir televisão. Quer uma dica? Bota um tênis e vai fazer a caminhada. Quer uma dica? Gasta um tempinho com a sua família. Quer uma dica? Vai ler alguma coisa. Eu não estou falando, gente. Eu assisto televisão, tá? Eu não sou hipócrita aqui, não. Mas esse não é o seu médico.
aqui, rolar aqui no Instagram, isso aqui é uma piscina infinita. Foi feito para te prender eternamente. Você fica vendo aqui, você vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando. É comprovado cientificamente que a felicidade ela é inversamente proporcional à quantidade de horas que você gasta em redes sociais e televisão. Ou seja, quanto mais tempo na televisão, mais infeliz você é. Quanto menos tempo, mais feliz você é. Nós estamos procurando alívio para a nossa hemorragia em médicos errados. Estamos gastando o nosso dinheiro com coisas erradas, com amizades erradas, com conselhos errados, com um grupinho de amigos errado. A Bíblia fala, não senta na roda dos escarnecedores. E você faz o que na sexta-feira? Sai para o happy hour com os escarnecedores, achando que isso vai trazer para você um pouco de conforto, um pouco de alívio da sua semana pesada. Eu mereço relaxar. Beleza, só que isso não relaxa você, isso faz a sua sangria ficar mais desatada. É isso que aconteceu com a mulher hemorrágica. Ela gastou tempo, dinheiro, esperança e foi lá e recebeu aquele tratamento. Talvez momentaneamente se sentiu melhor, mas ela acabava piorando cada vez mais. Quantos de nós não estamos assim? Quanto nós estamos assim, se nós queremos entender que o que Deus vai fazer em nós é muito maior do que Ele pode nos dar, nós precisamos aprender a não gastar, né? Não ir a fontes erradas buscar o alívio que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa alma. Nós vamos saber que o médico dos médicos, que o médico da alma é um só. Quarto. Eu estou indo rápido porque hoje são 5, tá? Quarto. O que importa, a quarta coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem com a história dessa mulher, que o que importa é o que você pensa e o que você faz. Veja o versículo 27 comigo. Ela havia escutado falar de Jesus. Lembra que eu pedi para vocês repetirem o escutado? Ela havia escutado falar de Jesus. E então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim. Se você está com a sua Bíblia, eu quero que você grife 3 palavras aí para mim. Ela havia escutado, versículo 27, tá? Aí depois você vai marcar depois, entrou no meio da multidão. Você vai marcar depois, tocou a sua capa. E depois você vai marcar no versículo 28 a palavra pensava. Presta atenção, isso aqui é muito importante. A Bíblia fala que ela havia escutado falar de Jesus. A fama de Jesus correu. A fama de Jesus correu ali na vizinhança. Olha, tem um cara que estão dizendo que é o Messias. Estão falando que ele é, né? Uns falam que ele é profeta. Eu sei que ele está andando, ele está ensinando. E ele tem um fogo quando ele fala. A gente fica mexido quando ele fala. E ele está orando, as pessoas são curadas. Diz que ele cuspiu lá na lama, passou no olho do cara. O cara voltou a enxergar. Diz que o paralítico voltou a andar. E ele transformou água em vinho. Mentira, juro para você. Mentira. E ele está chegando na nossa cidade. Mentira. Caramba. E aquela mulher podia ter escutado. Agora, olha aqui para mim. Se ela apenas tivesse escutado e não tivesse feito nada, essa mulher estaria sendo curada só porque Jesus estava passando ali na região dela? Não. Olha aqui para mim, isso é muito sério. Nós estamos vivendo um tempo e a hora já chegou e vai chegar cada vez mais em que não vai adiantar a gente vir para o culto e escutar uma palavra como essa. Se nós não praticarmos a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Não adianta você ler todos os estudos bíblicos sobre cura e se você não colocar a mão na cabeça de alguém ou declarar cura sobre essa vida da pessoa, sabe quando você vai ver uma cura acontecendo? Nunca! Nós estamos vivendo um tempo que nós vamos praticar aquilo que nós temos ouvido há muito tempo. Se você entrar aqui todos os cultos de domingo, até o final do ano, e escutar uma palavra e não fizer nada com essa palavra, nada vai acontecer na sua vida. Anne, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sim. Mas depois que você ouve a palavra de Deus e a fé foi gerada no seu coração, você precisa fazer alguma coisa com essa fé. Senão vai adiantar o quê? Nada. Queridos, olha aqui para mim, fala comigo. Essa quarentena, essa pandemia, esse Covid, né, aconteceu tudo isso. Foi terrível, está sendo terrível. Dificuldade financeira, gente doente, gente morrendo. A gente sabe tudo isso. Mas uma coisa serviu para a gente parar de falar sobre as coisas que Deus pode fazer. E nós começamos a exercitar a nossa fé e nós estamos vendo Deus fazer. Estamos ou não estamos? Nós estamos parando de falar sobre amor. E a gente sempre amou aqui nas igrejas, mas na nossa igreja, o nosso tema é aqui.
aqui, você é amado. E nós começamos a amar os nossos irmãos como nunca. Quem experimentou isso aqui? É ou não é verdade? Gente, eu não sabia que eu amava vocês do jeito que eu amo. Quando a gente chegou aqui... Ixi, eu tô demais hoje. Quando a gente chegou aqui no nosso primeiro culto drive-in, cara, e a gente pôde se reencontrar depois de não sei quanto tempo, mais de mês sem poder se reunir, quase 2 meses, vocês passando nos carros, dando tchau e a gente chorando. Caramba, eu amo essas pessoas, eu amo essa igreja, eu amo reunir, eu amo estar aqui. Sabe quem foi? O Mota está em casa hoje, talvez esteja nos assistindo na internet. Eu não sabia que eu amava o Mota desse jeito, mas sabe como é que eu descobri que eu amava? No dia que eu falei, Deus, por favor, vem na vida do Mota. Deus, nós chamamos a vida, a existência, nós mandamos essa doença embora. Deus, eu estou lutando pela vida do nosso irmão e nós lutamos juntos. Sabe o que é isso? Amor em prática. É amor mais do que palavras. Oh, meu irmão, você é precioso. Não, o meu irmão é precioso e eu luto por ele, e eu jejuo por ele, e eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu pensava era nos irmãos que estavam doentes. Sabe o que é isso? A gente deixa de ser teórico, a gente não apenas escuta, Jesus está passando, mas a gente se torna como Cristo. O que importa é o que você faz, o que importa é o como você pensa, não é o que você escuta. Queridos, nossos irmãos na China, no Oriente Médio, que a igreja é perseguida, eles nem Bíblia têm. Mas eles têm fé prática. É importante você ler a sua Bíblia, é importante você estudar. Mas se você fizer só isso, não adianta nada. Nada. Eu ouvi uma história, certa vez, de uma pessoa que fazia trabalho missionário na China, na época das férias. Ele era estudante. Inclusive, o pastor Brian Johnson, que escreveu muitas músicas que a gente canta aqui. E ele foi fazer essa missão lá. E eles levavam Bíblias, eles tinham que contrabandear Bíblias. Eles pegavam os meninos, estudantes, fazendo férias, e aí escondia as Bíblias nas malas, né, traduzidas, e os meninos entravam com a Bíblia na China. E aí chegava lá, vinha um carro, pegava eles, levava eles para um lugar escondido. Chegava no lugar escondido, ele, beleza, agora a gente vai distribuir as Bíblias. Eles, não, agora vai arrancando as páginas das Bíblias. Aí arrancando a página, arrancando a página e dobrando bem pequenininha. Aí, mas por quê? Mas e as Bíblias? A gente, não, eles não vão ganhar uma Bíblia, eles vão ganhar uma página. A gente vai distribuir páginas de Bíblia. E muitos cristãos aí fora, tudo que eles têm é uma página de Bíblia para sustentar a fé deles. Não é o que você sabe, não é o conhecimento teológico. Claro que a gente tem oportunidade, puxa, como ajuda a conhecer. Mas é o que você faz. Vai lá ver a fé desses irmãos como é que é. Vai lá ver as obras que eles estão fazendo. Eu peguei, no dia que eu ouvi essa história, eu peguei a minha Bíblia, abracei. É o que a gente faz. Então ela ouviu falar de Jesus e ela fez o quê? Entrou no meio da multidão. E ela foi lá e fez o quê? Tocou as vestes de Jesus. Isso, gente, fala muito pra gente. Como eu falei, é mais do que conhecimento teórico, é conhecimento prático. Quando você entrou na internet e falou, hoje eu vou assistir o culto, eu quero falar pra você, você fez como aquela mulher, eu vou entrar no meio da multidão e eu vou tocar Jesus. É você não ficar esperando o pastor dar uma palavra específica pra você. É você vir aqui no culto e falar, Deus, eu preciso de algo que seja transformado na minha vida hoje. E eu vim te tocar nesse lugar. Não é sobre ser tocado, é sobre tocar. Jesus tocou muitas pessoas, mas essa história ela é incrível porque foi a mulher que foi lá e tocou Jesus. Você entende? Quantas pessoas querem que Deus faça algo maravilhoso na sua vida? Fala amém. Então, querido, talvez o que falta é você levantar, ir lá e tocar em Jesus. Não é esperar alguém chegar até você, não é esperar alguém te dar uma palavra, é não esperar alguém ir te fazer um convite, é você ir lá e fazer. Tá aqui, ó, André e a esposa, tirando foto de mim. Andréia. É Andréia e Andréia. Não é dupla sertaneja, é dupla de fotógrafos. Tem quanto tempo que vocês começaram a frequentar aqui? 2 meses. Todos os eventos, você vai ver, eles estão aqui tirando foto, arrasando. Quem está acompanhando o nosso Instagram, lá da nossa igreja? Vocês perceberam que ele está mais bonito ultimamente? As postagens, ó. Sim, tem o Juliano, tem uma equipe. Mas é porque você está aqui hoje.
Mas eu quero destacar isso. O André chegou no meio da pandemia, Deus tocou o coração desses dois, e eles falaram assim, eu não vou esperar ninguém vir aqui me pedir alguma coisa, não. Ei, eu quero ajudar. No domingo seguinte, eu estava aqui tirando foto. Vamos fazer isso no Instagram. Sabe o que é isso? Pessoas que entram no meio da multidão e falam, eu quero tocar, eu não vou ficar esperando a pastora Alice me chamar para ajudar no ministério de mulheres, ou não, me ajudar no ministério infantil, ou o pastor Ibe falar, me entregar um convite formal. Não, eu estou aqui, você já chega arregaçando as mangas, querido, e já chega trabalhando. Nós estamos nesse tempo, não é sobre o que Deus te dá, mas o que você pode dar para o Senhor. Não é sobre o Senhor vir te tocar, é você tocar Ele. Porque Ele já te tocou muito tempo quando Ele te chamou à existência. Antes mesmo de você nascer no ventre da sua mãe, Ele te chamou à existência. Você já nasceu com propósito. Você já nasceu com propósito. Então é o momento de você esticar e você tocar. Fala amém. Eu falei que o que importa é aquilo que você faz, e o que importa é aquilo que você pensa. Antes, e eu quero mostrar esse versículo aqui para vocês, acho que é o 27. Antes de tocar, olha o que aconteceu. O versículo 28, fala assim. Ela havia escutado, no 27, então entrou no meio da multidão, chegando por trás, tocou a sua capa, pois pensava assim. Fala comigo, pois pensava assim. Ela pensando, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Presta atenção. A doença dela acontecia no lugar onde ninguém podia ver. Ela sangrava onde ninguém podia ver, mas a cura começou no lugar onde ninguém podia ver. Ela sangrava no útero, mas a cura começou na mente. Ela pensou. Ela pode ter tido milhares de pensamentos, centenas de pensamentos. Gente, se eu chegar lá e me expulsarem, porque uma mulher que tinha hemorragia era considerada uma mulher impura. A mulher que tocasse alguém quando ela estava com hemorragia, ela tornava aquela pessoa impuro. Ela falou assim, se me expulsarem, se brigarem comigo, se me reconhecerem, se não acontecer nada, e se eu tocar nele e não der em nada, e se for só história, pode ter pensado tudo isso, mas teve um pensamento que passou na mente dela. E se for hoje o dia que eu vou ser curada? E se eu tocar nele? Se eu for corajosa? E se eu for ousada mais uma vez? E se eu fizer mais uma tentativa? E vai ser justamente hoje o dia que minha hemorragia vai ser estancada? E se ele for realmente o Messias? Eu quero falar para você, você pode ter milhares de pensamentos. Você pode ter pensamentos de morte. Você pode ter pensamentos de acusação. Você pode ter pensamentos depressivos. Você pode ter pensamentos autodepreciativos. Mas você não precisa ficar com esses pensamentos. Você pode escolher um pensamento de paz, um pensamento de vida, um pensamento de vitória e falar, é esse que eu quero e é por esse que eu vou viver. E é Ele que vai embasar todas as minhas decisões. Amém? Amém? Pode aplaudir. Pode aplaudir porque cadeias estão sendo quebradas aqui, nesse momento. Você não é escravo dos seus pensamentos. Você não é escravo da opinião dos outros. A opinião dos outros é a opinião dos outros. Ela não precisa ser a sua. E ela não precisa ser a sua identidade. E ela não precisa determinar a sua vida. Ah, mas eu não sou digno. Ah, mas eu tenho problemas. Ah, minha vida não está certa. Ah, mas eu tenho essas lutas, querida. Deixa eu falar uma coisa. Todo mundo tem. Você pode escolher um pensamento. E ela falou assim, se eu tocar, eu posso ser curada. E esse pensamento, a cura dela começou ali. Porque ela pensou, ela agiu. Então eu vou. Tem uma frase que eu gosto, o autor não é muito certo, eu já ouvi alguns. Nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Mas a gente pode impedir que ele faça um ninho nela. Às vezes vem pensamentos loucos na nossa cabeça. Vou contar para vocês uma coisa. Talvez você possa perder o respeito pela minha pessoa. Ixi, é doida. Mas meu pai fala uma frase, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Meu pai sempre falou isso, né, não, pai? De médico, cientista e louco. Então, tá bom. Tem dias, gente, que eu tô lá, assistindo um filme no cinema. Tranquilo. Tem tempo, né, gente, que a gente vai no cinema. De repente, gente, se entrar alguém aqui atirando em todo mundo no cinema, eu tenho esses pensamentos, você também? Gente do céu, eu tô lá relaxada, comendo a pipoca, e de repente vem na minha cabeça esses surtos, cara. Tem dia que eu tô lá pronta para dormir. E olha que eu nem sou mãe, mas eu amo sobrinhos como se fosse filho. E aí eu tô lá pronta para dormir. Aí,
Gente, já pensou se um dos meninos vai comer uma balinha, engasga e morre? Gente, olha que loucura! Na hora de dormir. Eu tenho umas viagens assim. Meu Deus, o Alex fala, cara, deve ser difícil ser você. Eu falei, olhe por mim, amado. Olhe por mim. Não, vamos, um momento aqui. Quem tem uns pensamentos surtados de vez em quando? Olha, igreja de doidinhos, gente. Deixa eu ensinar uma coisa. Deixa eu ensinar uma coisa que eu faço. Porque eu não posso impedir, vem. Minha cabeça são milhões de pensamentos por segundo. Eu vim conversando com o Alex uma coisa no carro, aí então, a outra coisa que não sei o que é o Alex. A outra coisa o quê? Ele olha assim, até hoje, gente. A gente tem, nem sei quantos anos de casado eu tenho mais. Tanto tempo de casado. E mesmo assim, eu consigo assustar o meu marido até hoje. E ele, a outra coisa o quê, mulher, que você estava falando? Eu não falei em voz alta, não, né? Aí eu estou com uma conversa na minha cabeça, aí no meio da conversa em diante, eu começo a falar em voz alta. Eu assusto ele todos os dias, é massa. Aí, voltando aqui, como eu sou assim, o que eu aprendi a fazer? Eu não posso impedir que os pensamentos malucos venham na minha cabeça. Mas eu posso fazer duas coisas a respeito deles. Uma, eu posso orar. Então, quando eu tenho esses pensamentos surtados, gente, se acontecer alguma coisa, eu já oro e repreendo, porque vai que é o Espírito Santo me avisando, né, gente? Então, eu já oro e repreendo em nome de Jesus. Só contando mais uma história dentro disso, eu estou quase encerrando. Uma história dentro disso. Eu não sei se eu contei isso aqui, não lembro. No Núcleo Jovem eu contei. Um dia eu estava voltando da aula, eu estudava na Asa Norte, eu estava vindo, né? Peguei o eixão norte, ia passar ali no buraco do Tatu, saí para o eixão sul. Quando eu entrei no buraco do Tatu do lado norte, vem o pensamento, gente, já pensou se eu atropelar alguém desse eixão? Desse jeito. Aí eu, tá amarrado em nome de Jesus, Deus me guarda. Mas eu já me ajeitei, né? Porque orar e vigiar, já me ajeitei, prestando atenção. Quando eu estou subindo o buraco do Tatu, um homem enrolado num lençol, no meio da pista, 11 horas da noite. Como eu estava pensando nisso, né, orando, eu só... Meu Deus, e depois, né? O que aconteceu? Então, assim, às vezes o pensamento louco é Deus que dá para que você possa entrar em concordância e trabalhar junto com o Senhor, cooperar para mudar uma situação. Amém? Então, a primeira coisa que eu faço, eu oro, eu repreendo. E a segunda coisa que eu faço, eu não deixo esse pensamento me dominar, senão eu nunca mais vou viver. Senão eu nunca mais vou no cinema. Senão eu nunca mais vou fazer nada nessa vida. Então, eu não deixo aquele pensamento gastar muito tempo na minha cabeça. Olha, repreendido em nome de Jesus e já bota outro pensamento no lugar e substituo. Nós vamos entender que a nossa mente é aqui. A Bíblia fala, Provérbios 4, 23. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Vocês entendem que quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando desse órgão que bombeia o sangue, certo? Ela está falando da mente. Porque o seu coração não sente nada. Seu coração bombeia sangue. Seu coração não tem raiva. Seu coração não fica emocionado. O que processa todas essas emoções é a sua mente. Amém? Então, quando a Bíblia fala sobre todas as coisas que deve guardar, guarda a sua mente. Porque é de lá que procede tudo na sua vida. Amém? Então, a segunda coisa, o conselho para você é esse. Combata aquele pensamento, substitua pela palavra de Deus. Se vem um pensamento de morte, eu já declaro a palavra de Deus, pensamento de vida e vida que segue. Nós podemos escolher quais pensamentos nós vamos viver baseados. E aquela mulher escolheu um pensamento de vida. Ela falou assim, pode ser hoje o dia que a minha sorte vai mudar. Pode ser que não seja, mas eu escolho acreditar que sim, que é hoje. Pode ser que nada aconteça aqui, você vai para casa do mesmo jeito, mas pode ser hoje o dia que Deus vai tocar no seu coração, vai estancar essa hemorragia e vai restaurar a sua identidade. Pode ser hoje que coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Pode ser hoje o dia que você vai deixar de sair, você vai deixar de ficar na teoria, vai sair da teoria e vai começar a exercer e viver a vida que Deus sonhou para você. Pode ser hoje. Amém? Quinto e último. Bem forte de novo, porque, né? Me ajuda. Quinto e último. Obrigada. Muito importante. Quero que você veja aqui comigo, antes de eu falar. Versículo 31. Ela tocou no 30, no mesmo instante que tocou Jesus, né? No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou a minha capa? Os discípulos responderam, Senhor, né? Não está vendo? E aí ele ficou olhando e ficou procurando a mulher. E a mulher, sabendo, né, que não ia ter como, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse, versículo 34, minha filha, você sarou porque teve fé.
Vá em paz. Presta atenção comigo. Aquela mulher, ela era excluída socialmente. Como eu falei, ela era impura. Aquela mulher, ela tinha muito medo. A Bíblia conta que quando ela foi contar, ela viu que ele tinha percebido, ela se jogou tremendo de medo. Ela estava com medo. Aquela mulher, no fundo, ela sentia que ela não era digna daquilo. Tanto é verdade que ela veio por trás. Jairo, como é que foi Jairo fez? Veio de frente, se jogou aos pés de Jesus, falou assim, mestre, por favor, e insistiu. Jairo era chefe da sinagoga, era importantão, a mulher era impura. E ela veio por trás, quase como se estivesse roubando a bênção, quase como se estivesse roubando o poder de Jesus, sabe? E ela toca, ela sentiu o poder e ela saiu. Porque ela não ficou lá, foi eu, não. Jesus teve que procurar por ela. Quem me tocou? Ela saiu escondidinha, saiu assim abaixada no meio da multidão. Ela veio e tocou por trás, por baixo, né? Na orla do manto de Jesus, algumas versões falam. Ela veio tocar na orla do manto, a parte suja, a parte que encosta na terra, a pior parte. Sabe, aquela coisa mendigando, assim, quase como se estivesse roubando. E ela foi curada. Presta atenção. Jesus sentiu que saiu o poder. Ele sabia que ela tinha sido curada. A mulher também sabia que tinha sido curada. Ela sentiu instantaneamente. Por que Jesus... Aí Jesus volta e fala, filha, a sua fé te curou. Ela já tinha sido curada. Por que Jesus insistiu? Sabe por quê? Porque se aquela mulher fosse embora, daquele jeito, ela teria ido embora curada. Mas ela teria ido embora com a identidade manchada e confusa. Ela teria recebido a cura achando que roubou a cura e o favor de Deus. E Jesus fez questão, não, cadê? Procura quem é. Mestre, a filha do homem está morrendo. A filha de Jairo, o cara importante. Mas não dá para a gente ficar atrás. Mestre, a menina vai morrer. Tem a filha de alguém que vai morrer. E Jesus falou assim, não, eu não vou embora porque a minha filha não sabe que é filha. Ela acha que ela precisa roubar a bênção que eu quero dar para ela. Presta atenção, a única vez que Jesus chama alguém de filha em todos os 4 evangelhos é para essa mulher. É para essa mulher. Jesus nunca chamou ninguém de filha, nem antes nem depois. Ele fala filhas de Sião, filhas de Jerusalém, mas minha filha foi a única vez. Uma mulher que veio achando que ia roubar a bênção dele, ia sair de fininho porque não merecia. Jesus falou assim, a filha de Jairo está morrendo, a filha de Jairo até vai morrer e eu vou ressuscitar, mas a minha filha precisa saber que ela é minha filha. Ela precisa saber que ela não precisa roubar a bênção é dela porque ela é herdeira. Queridos, tem gente aqui que vem e recebe uma oração e fala, eu não mereço Jesus, eu não mereço ser abençoado, mas eu preciso receber um pouquinho. E você vem mendigando a bênção de Deus, e você vem mendigando, sabe, achando que está roubando. Não, você é filho, você é filha, e o Senhor não vai deixar você sair daqui dessa noite sem que você saiba disso. A demora de Jesus fez a filha de Jairo morrer, mas porque a filha dele precisava lembrar que ela era filha. Ninguém tem que vir à igreja e tocar escondidinho Jesus por causa do seu fluxo de sangue. Você nunca mais vai vir à igreja e tocar Jesus escondidinho porque você tem um fluxo de sangue que você tem vergonha dele. Porque Jesus hoje fala, quem me tocou não é para ir embora para sua casa, é para saber, você é filho, vai em paz, a sua fé te curou. A quinta coisa que as pessoas que entendem que mais do que o Senhor pode fazer, pode dar, é o que Ele vai fazer. A quinta coisa que essas pessoas entendem é que são filhos. E os filhos recebem a primeira parte, não o que sobra. Estou falando mentira, pais e mães? A melhor parte é de quem? Às vezes dá vontade de esconder os chocolates, né? Mas se seu filho te ver comendo, não deu tempo de esconder, você não vai dar para ele. Não,
É tão caro esse bombom, não sabe nem apreciar. Mas a verdade é que o sangue de Jesus e o poder dele, o Espírito de Deus é tão caro e às vezes a gente nem sabe apreciar, mas ainda assim ele dá com abundância, não é verdade? Porque ele é o bom Pai. Podia ser essa, hein, Vinícius? Tu és um bom Pai. Quantos aqui estão prontos para deixar Deus fazer muito mais na sua vida do que as coisas que você quer receber? Quantos estão prontos a passar por esse processo? Fica de pé comigo no seu lugar, nós vamos orar. Diz que a gente vai chegar no céu e vai conhecer as pessoas, né? Oh, Jonatas, Davi, Paulo. Aí vai ver uma mulher, né? Quem é você? Eu sou a mulher lá de Marcos capítulo 5. Ah, mulher hemorrágica. A única mulher que foi chamada de filha por Jesus. Amém? Ah, aquele cara viciado em pornografia. Aquele que foi chamado de filho por Jesus. Eu não sou a minha luta. Quando o inimigo vier te acusar essa semana, você vai fazer, ó. Eu não sou a minha luta. Eu não sou a minha fraqueza. Eu não sou o meu passado. Eu não sou os meus erros. Eu sou filho. E a mudança começa aqui, na sua mente. Por isso que você vai exercitar isso essa semana. Amém? Esse é um momento de cura. E eu já falei tudo que eu podia ter falado. Agora é você e o Senhor. A gente vai cantar um pedacinho dessa parte. Tu és um bom Pai. É quem tu és. E eu sou amado por ti. É quem eu sou. Cara, que tremendo. Enquanto você canta, ou se não quiser cantar, não precisa. Eu quero que você, não é hora de você se dispersar. Não é hora de você olhar no seu celular. Não é hora de você olhar para o lado. É você e o Senhor. É você tocar as vestes de Jesus. E você vai ouvir dele: filho, filha, a sua fé te curou. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo. E se você pode ficar à vontade, quem quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Quem quiser ficar em pé, fica. Mas eu quero que você tenha o seu momento com o Senhor. Fala: Deus, está acontecendo isso. Se você tem uma hemorragia que sangra por dentro e ninguém vê, fala para Ele: está sangrando. Aumenta um pouquinho o meu microfone. Está sangrando no meu interior, é isso, Deus. Eu tenho lidado com esse problema, eu tenho lidado com essa dor, eu tenho lidado com esse pecado, eu tenho lutado com essas dúvidas, eu tenho lutado com isso e está sangrando, está roubando a minha identidade. Chega, Senhor, hoje eu quero te tocar. Eu entendo que eu tenho muitos pensamentos, às vezes ruins, mas eu escolho um pensamento de vida. É hoje o meu dia, é hoje a minha cura. Eu recebo o seu toque e eu te toco de volta nessa noite. Tem o seu momento com o Senhor. A gente vai cantar um pedacinho. Agora continue orando. Eu vou orar com todos vocês, mas agora é o seu momento. Ore ao Senhor. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós, Senhor. És perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo, 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 Senhor.
Deus, nós oramos agora por cada pessoa neste lugar. E nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus, todo fluxo de sangue, toda ferida aberta, todo pecado, toda maldição que está roubando a identidade dos seus filhos, nós declaramos sem poder e sem autoridade em nome de Jesus. Nós declaramos palavras do Senhor sobre a sua vida. Você é filho, você é filha, você é digno, não porque você merece, mas porque Jesus transformou a sua natureza e já não é você quem vive, mas é Cristo que vive na sua vida. Em nome de Jesus, recebe a cura, recebe o amor de Jesus, que do Senhor comece a fluir poder para você, que do Senhor do alto comece a fluir poder sobre a sua vida, para curar a enfermidade física, para curar a enfermidade na alma, para curar a enfermidade na mente. Em nome de Jesus, recebe o poder do Senhor sobre a sua vida. Você agora, eu quero declarar pensamentos, todos os pensamentos, nós levamos cativos a Cristo e nós destruímos todas as mentiras do diabo, nós destruímos as acusações do diabo, nós destruímos. Você foi feito com um propósito e você vai viver a vida de Deus. Não é impossível, não é difícil demais, você vai conseguir vencer. Você foi chamado, você foi escolhido, você não é errado demais, você não é sujo demais, você não precisa mendigar. Você é filho, você é filha, você é filha, você é filha, você é filho. Fluxo de sangue cesse agora, identidade conturbada seja transformada agora. Em nome de Jesus, você vai andar em fé, em confiança, em ação, não mais teorizando, mas vivendo a vida de Deus. Em nome de Jesus, vamos dizer junto: tu és. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. E diz: eu sou amado. É quem eu sou, é quem eu sou, tu és um bom, quero ver vocês. É quem tu és, é quem tu és. Levanta comigo a sua mão lá em cima e diz: tu és um bom pai, é quem tu és. Você na internet diz: eu sou amado. Escreve no chat, canta com a gente: é quem eu sou, é quem eu sou. A última vez: tu és um bom pai. Quem eu sou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí no seu lugar mesmo, o pastor Rodrigo vai dar um aviso e vai... Ou sou eu? Tá, beleza. Aí no seu lugar eu quero só falar uma coisa. Nós estamos com 190 pessoas conectadas. Querido, que Deus te abençoe. Nós conversamos durante o culto. Nós estamos com os pedidos de orações aqui. Quero só falar uma coisa. Eu esqueci de falar durante a palavra, mas é importante. Meu cunhado, Vitor, quem conhece ele sabe que ele é um tipo engraçado. Cara assim, ó, fica com a cara fechada. Mas ele tem uma história e eu quero contar ela no final para você ir embora pensando nisso. Ele converteu e ele tinha uma vida muito louca. Os pai e a mãe eram policiais. Ele estava se envolvendo com drogas e bebedeira e vida louca. E ele teve encontro com Deus. E Deus mudou a vida dele. E aí, logo depois disso, ele foi numa festa, chamaram ele foi por consideração, era aniversário de uma pessoa e tal. Chegou lá, ele começou a beber tudo de novo. Ficou meio loucão. E quando ele estava na festa, ele ouviu uma voz falando com ele: o que você está fazendo aqui? Ele disse que a bebedeira passou na hora, ele ficou bom. Pegou o chave do carro: tchau, tô indo embora. Todo mundo: o quê? Tô indo embora. O quê? Onde você vai? Que isso? Tá no meio da festa. Tchau. Foi embora. E ele falou assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu ouvi, mas agora eu preciso fazer.
E na época a gente tinha reunião de oração aqui na igreja toda sexta-feira, do louvor. A gente era de 10 à meia-noite. Ele não era do louvor, o Vitor é uma das pessoas mais desafinadas que eu conheço. E ele vinha, toda reunião, ficava orando com a gente do louvor. E aí acabava a reunião, a gente ia embora para casa. E ele falava, se eu for embora para casa, lá pela 1, 2 da manhã, meus amigos vão passar. Porque os meninos ligavam para ele, para levar ele para farra. E ele, eu não vou resistir. Aí naquele momento, eu preciso fazer alguma coisa. E ele, sabe o que fazia? Vinha para a igreja, acabava a reunião de oração, meia-noite, o pessoal ia embora. Seu Batista era o vigia aqui da igreja. Ele ficava com o seu Batista até 3 horas da manhã aqui na igreja. Seu Batista doido para dormir. Ficava aqui, porque depois das 3 ele sabia que os meninos já tinham passado. Os meninos iam, ligavam, ele não atendia, ia na casa dele, porque queria levar ele para a farra. E ele fez isso. Acho que eu me lembro do Vitor assim, mais de 1 ano. Toda sexta-feira estava aqui, ficava aqui até 3 horas da manhã, porque ele estava fazendo alguma coisa. Ele ouviu a voz do Senhor, mas precisava fazer alguma coisa. Eu quero te perguntar, o que você vai fazer com essa palavra? Se for preciso ficar, não tem mais seu Batista, não dá para ficar aqui até 3 horas da manhã, tá? Mas precisa ser feito alguma coisa, porque senão você perde aquilo que foi ministrado sobre você. Amém? Amém. Vamos lá, vamos orar. Nós vamos ter cantina, gente, no final. Abençoa aqui que o valor da cantina vai para o Projeto Hope. Então, passa ali, tem marmita, o pessoal bota na marmita, você leva para sua casa. Então, se você puder lanchar aqui, vai ser uma bênção. Aí tem o ralá da pastora Sara também. Amém? Lá no final. Nós vamos enviar para que você viva uma semana, não como uma mulher hemorrágica, mas como a filha de Deus. Aí você traduz, se você for homem. Oi. Quer fazer a oração final? Ah, sim. Só que eu acho que eu não posso falar aqui. Eu quero dar um recado para vocês que é segredo. Pessoal da internet, não se ofenda, tá? É porque é surpresa. Então, na hora que eu acabar a oração, vocês ficam que eu vou dar um recado rapidinho, tá bom? Amém. Então vamos receber. Deus, em nome de Jesus, nós enviamos, abençoamos a sua igreja, para que nós tenhamos uma semana vivendo como filhos de Deus, não como mendigos da bênção celestial, mas como filhos de Deus. Nos dá graça para aplicar essa palavra, para ser bênção onde nós formos. Querido, nós te enviamos. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja, a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a unção do Espírito sobre você. Seja uma bênção, brilhe no mundo, seja sal da terra, seja cura para a sociedade. Em nome de Jesus nós te enviamos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor.